Bom dia, meus alunos do nono ano. Saudades de vocês, viu? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente estava com uma aula programada desde a semana passada, tá? E essa aula, infelizmente, ela não aconteceu por algumas situações, né? Então eu vou dar a aula que eu iria dar na semana passada, a gente vai começar hoje, tá? Então, eu gostaria, para essa aula de hoje, que você pegasse lá o seu material, a nossa apostila. Para quem não lembra, é aquela apostilazinha que você, né, que você imprimiu lá com a ajuda dos pais, né? Aquela apostila que você leva para a sala de aula. Aquela apostila que tem lá o capítulo da biologia que nós estamos estudando, que é a nossa citologia, tá? A nossa citologia. Então nós vamos dar hoje seguimento à nossa citologia, tá? Para quem não lembra, antes da pandemia, né, a gente estava estudando um capítulo da citologia, que era bioquímica. Vou lembrar, bioquímica, o que é que ela se propõe a estudar? A química presente na constituição de nosso corpo, né? A química presente na constituição de nossas células. Lembrando que a citologia é a parte da ciência voltada ao estudo das células, tá? Então lá no primeiro semestre, lá no início de janeiro, nós estudamos a definição da citologia, estudamos lá a definição, né, da célula, vimos lá, né, o que era uma célula procariótica, o que era uma célula eucariótica, vimos lá alguns fundamentos conceituais da citologia e hoje, dando seguimento, nós vamos estudar a bioquímica, né? A química presente na constituição de nossas células. Tu tens lá o nosso material. Então esse nosso material, gente, ele tem lá todos os elementos, né? Todos os elementos químicos e todos os elementos no campo das substâncias químicas presentes na constituição do nosso organismo, mais especificamente presentes no interior de nossas células, fazendo lá a composição de nossas células. Lembrando que a gente não vai estudar todos esses componentes. É fundamental que nós, alunos do nono ano, saibamos o que vem a ser uma proteína, saibamos o que vem a ser um ácido nucleico, tá? Então, hoje nós vamos dar início hoje ao conhecimento das proteínas. Vamos saber hoje o que é uma proteína, o que vem a ser uma proteína, tá? Por que a gente tem que estudar as proteínas? Porque mais tarde, depois do estudo das proteínas, nós vamos estudar os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, que é um assunto que vai estar sendo já abordado lá no terceiro livro, né, no seu terceiro livro. Lembrando que no primeiro e no segundo livro não veio biologia. Então, não veio biologia no primeiro livro, não veio biologia no segundo livro. Portanto, a necessidade da nossa apostila, tá bom? Já no terceiro e quarto livro, o terceiro livro já traz lá continuidade à composição química de nossas células, falando lá no terceiro livro sobre umas substâncias que nós vamos estudar também aqui na nossa apostila. Essas substâncias chamadas de ácidos nucleicos, tá? Então, é isso. Hoje, qual é a aula? Proteínas. Então, pegue lá o seu material, a sua apostila, abra lá na página 9, tá? Página 9, onde lá na página 9 você tem esse título bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse título bem aqui, chamado Proteínas ou Protídeos ou Peptídeos, tá? Protídeos e peptídeos são sinônimos da definição, tá, de proteínas, tá? Tudo isso aí é sinônimo. Então hoje nós vamos aprender, dentro dessa constituição química celular, o que vem a ser uma proteína. Então pegue
É só você acompanhar lá no seu material. Além do material, gente, além de você abrir seu material na página 9, pegue a sua canetinha, porque se aparecer alguma informação que não tenha no seu material, é bom você procurar lá um espaço no seu material e acrescentar essas informações, tá bom? Então bora lá. Quando a gente fala de proteínas, a gente tem que entender que as proteínas é a segunda maior substância presente na constituição química de nossas células. Depois da água, a água é a substância mais abundante, depois da água vem as proteínas, tá? Só lembrando que a água, gente, é uma substância inorgânica. Quando a gente fala de proteínas, a gente está falando de uma substância orgânica. Para quem não lembra, tio Altemar, por que a proteína é uma substância orgânica? Porque ela está, na sua constituição química, ela está presente, na sua constituição está presente, melhor dizendo, uma grande quantidade de átomos de carbono, né? Grande quantidade de átomos de carbono, tá? Então, o que é uma proteína? Vamos ver lá, primeiramente, a primeira informação, né? A primeira informação sobre o que vem a ser uma proteína, tá? Se você pegar o seu material, você tem lá que a proteína são compostos orgânicos, então são substâncias orgânicas, né? Constituída por unidades bem menores ligadas entre si. Quem são essas unidades bem menores? São os aminoácidos. Então, resumidamente, o que seria uma proteína? Um conjunto de vários aminoácidos. Tá? Conjunto de vários aminoácidos. Ou então, polímeros de aminoácidos. Tá? Se você me perguntar o que é um polímero, vários. Então são várias moléculas ligadas, tá? Moléculas ligadas formando uma única substância, tá ok? Então, já vimos a definição. Já vimos também que é a segunda substância mais presente no nosso organismo. A gente vai ver que as proteínas, gente, elas participam praticamente de tudo que acontece no teu corpo. Tudo que acontece no teu corpo, normalmente há a participação de proteínas, tá? Nós temos determinadas reações no corpo que elas só acontecem se tiver presente a proteína, tá bom? Então, já vimos a definição da proteína. Vamos ver lá o que vem a ser um aminoácido. O que é um aminoácido? Lá no teu material, dá uma olhada aqui para essa imagem, bem aqui no teu material, tá? No teu material, tu tens esta imagem, talvez não dê aí para você acompanhar, não dê aí para você visualizar aqui, mas tá lá no teu material, lá na tua apostila. Então o que é isso aqui? Isso aqui é a estrutura química de um aminoácido. Essa estrutura química é comum a todos os aminoácidos. Então você tem lá que o aminoácido, ele tem um carbono, olha, um Czinho aqui, um carbono central, e esse carbono central está ligado a um grupo, tá? A um grupo amina, bem aí no lado direitinho da tua apostila, um grupo amina, lá no lado esquerdo da tua apostila, um grupo carboxílico, tá? Então, o que é um aminoácido? É uma estrutura química que tem um carbono central, e esse carbono ele está ligado a um grupo amina. Olha o grupo amina aí, H2N. E um grupo carboxílico, tá? Quem é esse grupo carboxílico? É o carbono com a dupla ligação ao oxigênio e uma ligação simples à hidroxila. Ok? Tio Altemar, essa estrutura química de um aminoácido, é necessário saber? É necessário, tá? Então é essa estrutura química, gente, que vai caracterizar uma proteína, ok? Tudo bem. Só que essas substâncias aí, gente, chamadas de proteínas, repito para vocês, formada por um conjunto de aminoácidos, essa substância, ela vai
estar presente no nosso organismo. Só que para que elas sejam formadas, há necessidade desses aminoácidos se ligarem, tá? Formando um conjunto de vários aminoácidos. E essa ligação, gente, a ligação entre os aminoácidos chama-se ligação peptídica. Ligação peptídica. E a ligação normalmente acontece entre o grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxílico de um outro aminoácido. Então vem aqui um aminoácido, vem aqui um outro. Eles vão se ligar. Essa ligação chama-se ligação peptídica. Qual é o objetivo dessa ligação? É formar a proteína. Como é que ocorre a ligação desses aminoácidos? Um aminoácido vem com o seu grupo carboxílico e se liga ao outro aminoácido a partir do grupo amina. Nessa ligação, eu tenho normalmente a liberação de uma molécula de água. Tá? Pergunta: tio, aonde ocorre essa ligação? Onde ocorre essa ligação? Ocorre em nossas células. Tá? Ocorre em nossas células. A formação das proteínas ocorre lá em nossas células. Para que essas proteínas possam ser formadas, é necessário a presença dos aminoácidos. Tá? Então nós vamos ter basicamente dois grupos de aminoácidos. Nós vamos ter os aminoácidos que o teu organismo naturalmente produz. Eles são chamados de aminoácidos naturais, está lá embaixo, aqui embaixo, ó, tipos de aminoácidos. Aminoácidos naturais. Quem são eles? São aqueles aminoácidos que o teu corpo, o teu organismo, a tua célula, né, vai conter naturalmente, tá? Vai produzir naturalmente. E nós temos também um grupo de outros aminoácidos que o teu organismo, a tua célula não consegue sintetizar, não consegue fabricar. E aí? E aí a gente tem que buscar esses aminoácidos na nossa dieta, na nossa alimentação. Esses aminoácidos que o nosso organismo não consegue fabricar, eles são chamados de aminoácidos essenciais. Aminoácidos essenciais, quem são eles? Os essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue fabricar. E como é que eles vão então entrar no nosso organismo? Como é que eles vão entrar em nosso corpo? Através de uma dieta, através da nossa alimentação. Ok? Lá embaixo, tu tens lá os aminoácidos presentes na natureza viva. São 20 tipos de aminoácidos, tá? Tu tens lá os aminoácidos naturais, repito, aquele naturalmente presente no organismo, porque o organismo fabrica, e os aminoácidos essenciais, repito, aqueles que o teu organismo não consegue fabricar. Para isso você precisa buscar na alimentação. Lá embaixo, nessa tabelinha, bem aqui, ó, na sua própria apostila. O aluno poderia falar assim, poderia perguntar: tio, eu preciso identificar, saber todos esses aminoácidos? Evidentemente que não. Não há necessidade de você saber quem são os aminoácidos naturais e quem são os aminoácidos essenciais. Não há necessidade de você saber, tá? Ok? Legal. Então já vimos a definição de uma proteína, já vimos a definição de um aminoácido, já sabemos o que é o aminoácido, já sabemos também que na classificação desses aminoácidos nós vamos ter os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Vamos então para a situação mais importante da nossa aula. Qual? Funções das proteínas no nosso organismo. Tá? Eu destaquei na tua apostila as principais funções, mas a gente vai colocar aqui outras funções, tá? Estou aumentando aqui só para você. Tá aqui, olha, principais funções das proteínas. No teu material tu tens aí a primeira função, defesa orgânica. Complete lá, tá só defesa orgânica. Gente, algumas proteínas presentes na tua imunidade, no teu sistema imunológico, são de natureza proteica.
tá? Algumas proteínas são de natureza proteica. Alguns anticorpos que são fabricados pelo teu corpo, que vão agir na tua imunidade, na tua defesa, essas proteínas são, esses anticorpos são de natureza proteica, tá? Vou te colocar um exemplo aqui. A gente está diante de uma pandemia causada por um vírus, o coronavírus. Quem já adquiriu a doença, quem já se curou da doença, já está imunizado, já está com uma proteína, né, de natureza no campo da defesa do corpo. São chamadas de gama globulinas, o IgM e IgG. IgM e IgG. Eu tenho uma IgM e IgG. O que é isso? São proteínas de defesa específica no combate do coronavírus. Tá? Então essas substâncias que o cara produziu em função dele ter adoecido são proteínas de natureza proteica. Tá? Essas proteínas vão estar presentes no seu organismo para a sua defesa, se caso eventualmente ele venha entrar em contato novamente com o vírus. Tá? Ok? O conjunto dessas proteínas, repito para vocês, são chamadas de anticorpos. Tá? Então, os anticorpos são de natureza proteica. Todos são de natureza proteica? Nem todos. Nós temos anticorpos, né, que são de natureza celular, são células de defesa. Né? Mas nós temos anticorpos que a natureza é proteica, são especificamente substâncias proteicas que vão agir, né, no corpo, efetuando a nossa defesa. Então, a primeira função das proteínas, defesa orgânica. A segunda função, gente, que eu destaquei aí, põe lá, estrutural. O que eu quero dizer com isso? Gente, tem algumas proteínas que elas vão entrar na construção do tecido. Algumas proteínas que vão estar presentes na construção da célula. Tá? Essas proteínas, o conjunto delas, eu vou definir como de função estrutural. Eu destaco aí para vocês, na tabela, lá embaixo, algumas dessas proteínas. Bora lá dar uma olhada para que a gente possa entender melhor isso aí. Veja lá, tá? Bora lá dar uma olhada aqui. Eu vou só suspender aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. Tem um quadro lá. Bem aqui, ó. Proteínas estruturais. Repito para vocês, são proteínas que vão entrar na formação do tecido, são proteínas que vão entrar na construção da célula. Então nós temos aí o colágeno. Né? O colágeno, gente, é uma proteína que normalmente está presente, né, nos tecidos. Tá? Que tecidos? Nos tecidos que necessitam de uma certa resistência, de uma certa flexibilidade também. Tá? Então, abaixo da tua pele, tu vais encontrar um tecido chamado conjuntivo. No tecido conjuntivo, abaixo da pele, eu vou encontrar uma grande quantidade de proteínas chamadas de colágeno. Tá? Essas proteínas, repito para vocês, são proteínas que vão estruturalmente estar presentes, fazendo uma maior adesão entre vários outros tecidos. Tá? Então tá aqui, olha, ele fala lá, abundante nos tendões, nas cartilagens, nos ossos, presente ainda na pele, conferindo a nossa pele uma certa resistência. O aluno poderia perguntar assim, tio, com o nosso envelhecimento, essa proteína estrutural chamada de colágeno, ela vai diminuindo no tecido epitelial? Vai. E isso vai fazendo com que o tecido epitelial fique flácido. Então a pessoa envelhece, a perda de colágeno na pele e fazendo com que a pele fique... Dando continuidade, né, falamos do colágeno, só para finalizar, o colágeno, eu havia falado, né, para vocês que o colágeno está presente também, dando resistência ao tecido epitelial. Tá?
Se o teu tecido epitelial ele tem essa resistência, tá? Se ele tem essa elasticidade, deve-se à presença do colágeno. É natural que com o teu envelhecimento esse colágeno venha a diminuir, levando a uma flacidez do tecido epitelial. Por isso, repito para vocês, que o colágeno é uma proteína de função estrutural, tá? Ele vai estruturar, vai dar rigidez, resistência ao tecido epitelial, tá? No quadro você tem também aqui a queratina, você tem a quitina e miosina, você tem a albumina, então dê uma lida lá. A queratina, gente, é uma proteína também estrutural presente na pele, presente nas unhas, presente no cabelo, tá? É uma proteína impermeabilizante. Estruturalmente ela funciona como proteína impermeabilizante. A quitina e miosina são duas proteínas presentes no tecido muscular, tá? No tecido muscular, e elas estão associadas à movimentação desse tecido, né? A contração desse tecido, tá? Enfim, tudo bem? Então já vimos lá a primeira função da proteína, função de defender o organismo, né? Constituindo a nossa imunidade. Segunda função estrutural. A terceira e importante função também, eu coloquei aqui, ó, função enzimática. Enzimática. Toda enzima, gente, toda enzima é uma proteína, tá? Repito, toda enzima é uma proteína. Tio, o que é uma enzima? Eu vou definir resumidamente para ti que a enzima é uma substância de natureza proteica que vai auxiliar determinadas reações no teu corpo, tá? Elas vão funcionar como motores biológicos. Elas vão auxiliar determinadas reações no nosso corpo. Eu coloquei lá embaixo um quadro com algumas enzimas, ó. Nós temos lá embaixo algumas enzimas. Lipase é uma enzima que vai quebrar moléculas de gorduras, tá? Ela vai auxiliar a quebra de moléculas de gorduras. Então é uma enzima digestiva, é uma enzima produzida lá pelo sistema digestório. Aí tu tens a lactase, tu tem lá a DNA polimerase. A DNA polimerase a gente vai ver, ela vai auxiliar a duplicação, né, do nosso material genético, tá? Então essas são as funções. Eu coloquei aí no teu material 3 funções, mas anote lá, coloque lá mais uma outra função: transporte. Algumas proteínas vão funcionar como transporte. Põe lá, transporte, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma proteína presente na composição de nossas hemácias chamada hemoglobina. Hemoglobina. Essa proteína, ela vai levar oxigênio e trazer gás carbônico. Ela leva oxigênio para a célula e retira da célula o gás carbônico. Então, esse deslocamento, né, esse deslocamento em levar oxigênio e trazer gás carbônico é uma função associada ao campo do transporte. A hemoglobina é a proteína responsável por isso, tá bom? Tudo bem? Pronto, terminamos proteínas. Agora com um detalhezinho. Lá no teu material, nesse teu material, tem um texto muito legal, que é esse aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui, tá? Esse texto, deixa eu colocar aqui para vocês. É um texto que fala assim: proteínas que imunizam. Já vimos. As proteínas têm a função de defender o corpo. Então existem 2 soluções proteicas que ultimamente estão sendo muito comentadas em função da pandemia, né? A vacina e o soro. Vacina e soro. Tio Altemar, o que é uma vacina? Quem foi meu aluno lá no 7º ano, talvez não lembre, mas eu falei lá no 7º ano que vacina é uma solução que contém os elementos que vão ativar no nosso organismo uma resposta imunitária. Que resposta é essa? A produção de anticorpos. Quando o cara vai tomar uma vacina, ele vai tomar uma solução que contém os elementos que, ao entrar em contato com o corpo do indivíduo,
vai estimular esse corpo a produzir proteínas de defesa, produzir anticorpos. Então eu gostaria que você desse uma lida lá nesse texto, tá? Sobre vacina, tá? Lá embaixo tem um outro texto, soro. Soro é uma solução que contém proteínas específicas que funcionam como anticorpos. O soro é uma solução de anticorpos, tá? É uma solução de anticorpos. Vacina é uma solução que vai estimular o teu corpo a produzir anticorpos. No soro eu já tenho os anticorpos formados, tá bom? Quem toma a vacina é aquele cara que quer se prevenir de uma futura doença. Então, quando sair aí a vacina contra o coronavírus, tu vais tomar a vacina para se prevenir futuramente da doença. O que é que essa vacina vai estimular no teu corpo? A produção de proteínas de defesa. Que proteínas? Anticorpos. E o soro? É uma solução preventiva? Não, é de tratamento, é de cura. Você toma o soro porque você já está com a doença, né? Você já está com o agente causador da doença. Então o soro é a solução que contém, né, as proteínas específicas na defesa do teu organismo. Que proteínas? Os anticorpos. Bem, isso é leitura, tá? Você vai dar uma lida, tá bom? Aqui eu só fiz uma revisão de um assunto que nós estudamos lá no 7º ano. Agora você tem também uma imagem aí, tá? Uma imagem de como em laboratório, como no laboratório os cientistas fabricam, obtêm um soro, né? Olha aqui, o soro é obtido normalmente introduzindo as proteínas específicas na obtenção do soro, introduzindo as proteínas em cobaias. Aqui é o cavalo. Olha, o que é que o cara está introduzindo aí no cavalo? Ele está introduzindo veneno de cobra. Ele pegou o veneno da cobra, ele pegou num frasco, numa seringa, injetou esse veneno da cobra no cavalo. Esse veneno, gente, ele não vai matar o cavalo, ele vai apenas estimular o cavalo a produzir anticorpos, tá? Então a dosagem desse veneno é uma dosagem muito pequena. Só que essa dosagem bem pequena vai fazer com que no organismo do cavalo haja uma resposta imunitária, uma resposta de defesa. Qual é a resposta? Ele vai produzir anticorpos. Aonde vão estar presentes esses anticorpos? No plasma do sangue do cavalo, na parte líquida do sangue do cavalo. Depois o cara retira esses anticorpos, empacota esses anticorpos, obtendo o que nós temos, né, como produto chamado de soro. Tá bom? Ok. Dê uma lida então aí, tá bom? É isso, gente. Tem no teu material, a nossa próxima aula, nós vamos discutir, tá? No teu material, na tua própria apostila, deixa eu colocar aqui para vocês, tu tens atividades, tá? Atividades. Vamos lá dar uma lida nessas atividades para a gente, né, exercitar, para a gente entrar realmente nesse conhecimento de uma forma bem melhor, tá? Então um beijo para vocês, até a próxima aula.